E aí pessoal, eu sou o Marcelo, se inscreve aí e curte para que o YouTube não corte nosso alcance, porque hoje eu quero te fazer uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela tua cabeça. Você já parou para pensar que estamos todos dentro de uma guerra? Mesmo sem ouvir, aqui no Brasil pelo menos, uma única bomba. Enquanto você assiste esse vídeo, há drones cruzando os céus, hackers operando em silêncio e informações sendo manipuladas como armas invisíveis. Mas essa guerra não se parece em nada com a dos livros de história, ela é discreta, sofisticada e, acima de tudo, estratégica. E o mais importante, ela ainda é comandada pelos mesmos princípios, pelas mesmas ideias de séculos atrás. Hoje vamos conversar sobre isso, eu vou te explicar os princípios da guerra estratégica e como elas refletem na nossa vida. O centro de tudo é a inteligência. Não a dos filmes de espionagem, mas aquela inteligência estratégica silenciosa que sabe ler os movimentos antes que eles aconteçam. É uma guerra onde os dados valem mais do que balas e a percepção mais do que o território. O campo de batalha sempre é simbólico, psicológico e filosófico. Lá atrás, no século V a.C., Sun Tzu já dizia que o verdadeiro triunfo é aquele em que não há necessidade de lutar. Ele escreveu em A Arte da Guerra: a suprema excelência consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Isso exige mais do que força, exige leitura, momento, antecipação e flexibilidade. Ele dizia também: toda guerra se baseia no engano. E acrescentava: se o inimigo estiver unido, divida-o. Sun Tzu pensava a guerra como uma arte sutil. Para ele, quem vence é quem pensa melhor, quem consegue dissuadir e persuadir melhor. No século XIX, outro nome aparece: Karl von Clausewitz, um pensador prussiano que escreveu uma das obras mais densas e influentes sobre a guerra. Para ele, ela é a continuação da política por outros meios. Mas ele também alertava: no campo de batalha quase nada acontece como planejado. Ele falava de 3 forças que moldam a guerra: a emoção do povo, o acaso e o cálculo do comandante e a razão do governo. Quando essas 3 se combinam, nasce o caos ou a vitória. E o que dizer também de Napoleão, um gênio militar que dominava não só as batalhas, mas a moral das tropas. Ele dizia que a moral vale mais do que o físico na proporção de 3:1. Napoleão entendia que a guerra também é uma narrativa e que símbolos vencem batalhas antes mesmo que elas comecem. Ele se movia rápido, tomava decisões com precisão e fazia o inimigo acreditar que já tinha perdido a batalha. Napoleão sabia que uma águia no estandarte podia carregar mais soldados que um batalhão inteiro. Os símbolos que ele escolhia, as cores, os títulos, os gestos, tinham função estratégica. Eles inspiravam confiança nas tropas e medo nos inimigos. Porque no campo de batalha, o que se acredita é tão importante quanto o que se vê. E a guerra muitas vezes é vencido primeiro nas ideias e só depois nas armas. No século XIX entra em cena Gustave Le Bon, em seu livro A Psicologia das Multidões. Ele explica como as massas agem em tempo de guerra. Ele diz que as multidões não raciocinam, elas aceitam ou rejeitam ideias como um bloco, sem exame. Para Le Bon, o líder consegue falar a imaginação e não a razão. E é aí que ele ganha massa. E isso vale tanto para a guerra quanto para a política. Logo depois vem Harold Lasswell, que mergulha a fundo na Primeira Guerra Mundial e mostra como a propaganda se transforma em arma. Em seu livro Propaganda, Technique in the World War, ele revela como as palavras podem ser tão letais quanto munições. Quem controla o discurso, segundo ele, ganha o poder real. E isso vale tanto nos campos de batalha quanto nos jornais e rádios. E claro, atualmente, na internet. Se a gente quiser entender como a inteligência muda os rumos de uma guerra, basta lembrar da operação que enganou antes do dia D. Os britânicos criaram um cadáver falso com documentos falsos, jogaram no mar e fizeram os nazistas acreditarem que o ataque seria em outro lugar. Isso salvou milhares de vidas e até hoje é um dos maiores exemplos de inteligência na guerra. E quando se fala em infiltração, desinformação, é impossível não lembrar da Operação Trust,
uma das ações mais engenhosas da história da inteligência. Entre 1921 e 1926, a polícia secreta soviética criou uma falsa organização contra-revolucionária chamada União Monarquista da Rússia Central. O objetivo era atrair e identificar verdadeiros conspiradores contra o regime bolchevique. A operação enganou não só opositores internos, mas também os serviços de inteligência do Reino Unido e da Polônia, que acreditaram estar financiando uma rede real de resistência, quando na verdade toda a estrutura era controlada pelos soviéticos. Vários agentes do exército foram presos ou executados, e os líderes da suposta resistência estavam sendo vigiados o tempo todo. Foi um verdadeiro exemplo de como a desinformação e a engenharia psicológica pode atrapalhar, pode paralisar o inimigo sem disparar um único tiro. Tem mais, e entre os casos mais lendários e fascinantes do uso da infiltração e da manipulação está a história dos Hashashin, um grupo ismaelita nizari que atuou entre os séculos 11 e 13 na região da Pérsia e da Síria, liderados por Hassan e Sabah. Eles operavam a partir da fortaleza de Alamut. Diferente dos exércitos convencionais da época, os Hashashin usavam táticas de assassinato seletivo e infiltração. Seu objetivo era desestabilizar governos, eliminar alvos estratégicos com precisão cirúrgica. Eles eram conhecidos por se infiltrar nas cidades, nas cortes e às vezes se fazendo passar por servos ou religiosos, esperando meses, com paciência, até anos, pelo momento certo de atuar. Em vez de batalhas campais, cultivavam o medo. Acreditava-se que se o inimigo acordasse e encontrasse um punhal do lado da cama com um bilhete dos nizares, era sinal de que a vida dele estava por um fio. Muitos relatos sobre os Hashashin foram distorcidos ao longo do tempo, especialmente por autores cruzados e até por Marco Polo, que adicionou elementos lendários, místicos, como o uso do haxixe ou paraísos artificiais. Esses pontos são hoje vistos com um certo ceticismo por historiadores, mas o impacto político deles foi totalmente real. Governantes preferiam negociar a correr o risco de ser alvo deles. Eram inimigos invisíveis e extremamente perigosos. Eles praticavam uma forma de guerra psicológica, baseada na presença simbólica, na antecipação e no uso estratégico do terror. Sem grandes batalhas, dominaram territórios, mudaram alianças e influenciaram o equilíbrio político na época. A verdade é que, desde sempre, a guerra favorece quem pensa, quem usa a inteligência, quem observa, quem tem calma, quem age no tempo certo. Por isso, mais importante do que a força em si é a mente, é a capacidade estratégica. E no mundo de hoje, bem, a gente sabe que ele continua em guerra. De várias formas. Sim, ainda existem exércitos reais, há tanques, aviões, mísseis e drones cruzando fronteiras e explodindo alvos por aí. Mas há também uma guerra mais silenciosa que continua atravessando as fronteiras invisíveis. A guerra por atenção, por narrativas, por percepção, pelo domínio da sua percepção, da sua mente. Hoje as batalhas também acontecem nos algoritmos, nas redes sociais, nas manchetes, nos discursos políticos, nas imagens que viralizam e moldam o que a gente chama de realidade. Essa guerra não usa uniforme mais, mas tem seus soldados, não tem mais aquelas fronteiras fixas, mas atinge todos os cantos do mundo. Quem domina essas estratégias, quem entende como funcionam as crenças, os símbolos e os gatilhos coletivos, domina o ritmo da história. Pessoal, se gostaram da informação, curta aí o vídeo, se inscreve no canal, porque isso ajuda a mandar o vídeo para outras pessoas. E também evita que o YouTube empurre para vocês um monte de vídeo idiota, né? Que é o que mais acontece ultimamente. Vamos ser sinceros. E quero saber o que vocês acham dos acontecimentos atuais. Como a inteligência trabalha sobre nós, sobre você. Será que nós somos alvos dela? Ou somos apenas figurantes, que não acontece nada com a gente? Eu quero saber qual é a percepção de vocês do que está acontecendo por aí. Tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!